Meus amados irmãos, eu quero falar nessa noite sobre um tema muito importante e muito preciso para os nossos dias. E o tema é palavra liberada. E quero estar trazendo para vocês, neste momento, como tem sido as palavras que você tem liberado sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre as suas finanças, sobre os seus sonhos, seus projetos. Que palavras que você tem liberado sobre ti mesma? Que palavra que você tem liberada quando nós, mulheres, principalmente, olhamos no espelho? Que palavra que você tem liberado sobre a sua vida ao teu respeito? E eu começo hoje falando para ti, fazendo essa pergunta, levando você a refletir. Que palavras que você tem liberado sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, sobre os seus entes queridos. Que palavra que tem sido liberada. E eu quero trazer aqui para essa reflexão a palavra que no livro de, segundo escreveu Marcos, o capítulo 4, versículo 35, vai dizer assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E o versículo 37 vai dizer: ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles, que são os discípulos, o despertaram, lhe dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? É uma pergunta que Jesus fala aos seus discípulos. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra vai refletir sobre Jesus. Estava ali com seus discípulos e disse assim: ei, vamos atravessar lá para o outro lado. Jesus já começa a dizer para os discípulos: nós vamos atravessar para o outro lado. E quando eles estavam atravessando, veio o quê? Uma grande tempestade. E aquela tempestade sacudia o barco de um lado para o outro. E vai dizer a palavra que o barco, já estava a encher-se de água. E os discípulos estavam apavorados. E quando ele olha para Jesus, vê Jesus dormindo na popa do barco, nenhum travesseiro. Esse dormir aqui de Jesus, meus queridos, não é dizer que ele estava alheio, que ele não estava ali despreocupado, tanto faz como tantos fez com o seu discípulo, não. Esse dormir significa: a minha alma está descansada, porque eu sei que o meu Pai foi quem criou o universo, que criou todas as coisas, e esse vento não vai nos sucumbir, esse vento não vai nos matar. Esse vento não significa o fim, porque já existia uma palavra de Jesus liberada, que iriam atravessar para o outro lado. Queridos, eu quero dizer para vocês que, mesmo que você tenha uma palavra liberada de Jesus ao teu respeito, isso não te deixa imune. Isso não te deixa ali dizendo que você não vai passar por tempestade, que você não vai passar por provações, que você não vai enfrentar luto, tristezas, dores. Isso não significa que você vai estar guardado numa caixinha pequenininha, aonde não vai pegar nem poeira nem nada. Não, isso significa que você já recebeu a palavra do Senhor Jesus ao teu respeito, e Ele já disse quem você é, o valor que você tem, aonde você vai chegar. Mas no caminho da onde você começa até aonde você vai chegar, existe aquilo que nós chamamos de processos. Mas esses processos não significa que Jesus vai te deixar sozinho, não. Porque é como a canção que eu acabei de louvar: o barco que Jesus está
ele não afunda. Pode vir o vento que for, a tempestade que vier, mas se você convidar Jesus para entrar dentro do barco da sua vida, o teu barco não vai naufragar. Você está entendendo? O barco aqui é você, os teus sonhos, os teus projetos. A tempestade significa as lutas e o mar significa a vida. Por onde você estiver passando, vai vir lutas, tempestades, tribulações, choros, lágrimas, mas o Senhor diz assim: tende bom ânimo, eu já liberei uma palavra a teu respeito. Existe um ditado aí, um provérbio chinês que vai dizer assim: olha, há 3 coisas que jamais voltam. O quê? A flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Agora você imagina uma flecha que você puxa no arco e lança, ela não vai voltar. Você pode até repetir o lançamento da mesma flecha, indo lá e buscar, mas quando você lançou, não volta. E a oportunidade perdida, Jesus é um Deus que nos dá oportunidade todos os dias. Mas, e aí? Você está aproveitando essas oportunidades? E uma outra coisa que você lança e que não volta é o quê? Palavras. No livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Sabe o que eu estou dizendo aqui? O que esse versículo está dizendo? O que ele significa? O poder da morte, ou seja, as palavras, o poder da palavra. As palavras que você lança para a morte ou para a vida está no poder da sua língua. Se na sua língua você determinar coisas boas para a sua vida, as coisas boas virão. Se na sua língua você começa a si mesmo se maldizer, amaldiçoar mesmo, falar para os seus filhos são danados, seus filhos não, começa a olhar para o menino mesmo que está dando trabalho, vai dizendo assim: o meu filho é uma bênção, o meu casamento é uma bênção, o meu lar é uma bênção, os meus sonhos serão reais. Então, queridos, o poder está na sua palavra, na palavra liberada. Akimone, você tem como dizer para mim que bagagem você tem, que base bíblica você tem para me dizer sobre esse tema, palavra liberada? Ei, vamos lá na primeira coisa. A palavra liberada lá na criação. Em Gênesis 1, no versículo 1 ao 3, vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Foi no poder da palavra que Deus criou os céus, criou a terra, criou o homem, criou todo o ser vivente. Através do poder da palavra, o que não existia passou a existir. Aí você me diz: Akimone, mas era Deus. Sim, era Deus. Mas aí nós temos a base, o ensinamento. Quem é o nosso exemplo? É Cristo, é Deus que é o nosso exemplo que devemos seguir. Então o poder da palavra é que traz a existir, traz a existência aquilo que você vê, o quê? Através da fé. Quando você começa a profetizar, você vai vendo que as coisas vai fluindo, que tudo vai acontecendo ao seu redor, que as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque há poder na palavra, naquilo que você declara, naquilo que você decreta. Começa a dizer: olha, no meu trabalho está com algumas dificuldades, mas Deus vai prosperar. Começa a dizer assim: olha, no meu lar está desse jeito, mas as coisas vão dar certo, tudo vai dar certo. Pensamento positivo, palavra positiva liberada, e o mal não vai resistir, ele vai fugir, ele vai sair da sua casa. Amém? Outro exemplo que eu vou trazer para você de palavras liberadas. Aonde que eu posso liberar a minha palavra, Akimone? No vale. Ezequiel capítulo 37, o versículo 4 vai dizer assim: então me disse Deus, ele pega o profeta Ezequiel
em sonhos e leva ele no vale de ossos secos, aonde existia somente ossos secos, não existiam mais nada. E Deus olha para Ezequiel e diz assim: ei, Ezequiel, você acha que pode esses ossos voltar à vida? Ezequiel olha e diz assim: Senhor, tu sabes. Aí ele começa a dizer para Ezequiel: ei, no versículo 4, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui simboliza que a restauração espiritual e nacional do povo de Israel, após o exílio babilônico, onde o povo estava ali no exílio babilônico, eles se esqueceram, as esperanças estavam mortas, eles não acreditavam. Então Deus leva o profeta Ezequiel a um vale cheio de ossos secos, que estava representando ali a condição espiritual do povo, ou seja, o povo já estava sem fé, o povo estava sem esperança, era tanta dificuldade, tantas coisas, tantas situações que eles viveram, que eles não acreditavam mais. Então Deus, ele leva Ezequiel em sonhos e disse: pode, filho. Então Ezequiel começa a andar sobre o vale. Escuta, meu amado ouvinte, isso é profético na tua vida. Ezequiel começou a andar naquele vale, começou a dizer: ei, osso seco, tornem vida, tornem a ter vida. E começou a profetizar. Imagina um barulhão de osso seco, osso juntando nos seus ossos. Quem sabe o osso da mão estava longe do osso ali do braço, e aí eles começam a se juntar. E sabe o que Deus está dizendo nessa palavra? Ainda que a sua esperança esteja morta, ainda que você olhe para a situação e diz: não tem jeito, acabou. Então, meu querido, eu vou te falar uma coisa: se no cenário humano não tem jeito, chegou o momento ideal de Jesus fazer. Porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. A visão do nosso Deus, a ótica do nosso Deus é diferente da nossa. Se o nosso Deus quiser fazer, meu amigo, ele ressuscita até de dentro do caixão, ele faz coxo ainda andar, ele faz cego ver, ele faz mudo falar. O nosso Deus, ele é imutável, ou seja, ele não muda. O nosso Deus, ele é onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas. O nosso Deus, ele é onipresente, está presente aqui na Rádio Efatá e está presente aí agora onde você está, no seu carro, no seu trabalho, no hospital, dentro da sua casa, aonde você estiver. A onipresença do Senhor te alcança neste momento. E eu sinto uma graça de Deus tão grande para te falar. Começa a profetizar nesse vale que você está. Começa a estender as suas mãos com a autoridade que Deus te dá neste momento e começa a dizer: essa situação vai mudar. Esse meu filho vai mudar. Começa a olhar para você e dizer: essa enfermidade vai sair. Começa a olhar e dizer assim: essa minha situação financeira vai mudar. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que fez no passado, ele opera ainda hoje, opera na tua vida. Ei, eu não sei qual é o vale que você está vivendo, mas já existe uma palavra liberada de Deus ao teu respeito. Ele pode mudar a sua situação. Você crê? Você acredita? Eu creio que você acredita. Vamos unir a minha fé com a tua fé e começar a dizer: Senhor, eu profetizo, é no teu nome, é no teu nome que eu profetizo nesse vale que eu estou vivendo. Agora, existe uma outra palavra que eu vou trazer um outro exemplo para você de uma palavra liberada. Essa palavra liberada é aonde, Aquimone? No deserto. No deserto, Jesus, o deserto, ele simboliza o quê? Provação, silêncio e encontro com Deus. E a palavra de Deus aqui no Mateus 4 vai dizer assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Repare que foi o Espírito que levou Jesus ao deserto. Aquimone, então Deus é ruim que faz isso? Não. Deus, ele é tão sábio, tão justo, tão poderoso, que ele te permite ir para o deserto, ou seja, para momentos de provação, para momentos de silêncio, para que você tenha um verdadeiro encontro de dependência em Deus. Sabe por quê? Porque deserto não é para te matar, deserto é para te preparar, para você receber o teu milagre.
Então, o deserto é lugar de preparação. Jesus, antes de ser levado para fazer a sua missão, para realizar os milagres, tantos milagres que aconteceu, ele foi levado ao deserto. Jesus, o Filho de Deus. Quem sou eu, quem é você para dizer para Deus agora e dizer, eu não quero deserto na minha vida? E como é que você vai ser preparado para receber um milagre, para receber uma grande bênção do Senhor? Como é que você vai receber essas bênçãos de Deus se você não quer ser preparado? É no deserto que você é preparado. Olha, todo soldado, quando vai para uma luta, quando vai enfrentar um grande exército, uma batalha, primeira coisa, ele vai ser treinado. Quando você vai participar de uma corrida, para você receber um troféu, você antes vai ser treinado. Quando você vai participar de qualquer campeonato, você antes vai ser treinado. Para você ter um corpo todo definido de academia, você vai ter que ir para a academia e ser treinado. Sabe o que é que isso significa? Para você cumprir um propósito de Deus na sua vida, seja numa missão, seja em algo eclesiástico na igreja, ou seja para você ser um médico, você antes passa por uma grande faculdade. Assim também são os desertos, os momentos de provação que nós passamos, é treinamento. Deserto não é morte. Deserto não é humilhação, deserto não é o fim de tudo, deserto não é para você olhar para si e dizer agora acabou, agora não tem mais jeito, não, é para você olhar no espelho, bater no peito e dizer, eu estou recebendo a honra de Deus, olha só, de passar pelo deserto, porque Ele está me treinando para algo maior. Foi assim com Jesus, o Filho de Deus, e não é diferente comigo, não é diferente com você. Então, eu já disse aqui, olha, a palavra liberada na criação, a palavra liberada no vale, a palavra liberada no deserto e agora o que mais, Akimone? A palavra liberada na tempestade, que é o texto que nós lemos nessa noite. Que palavra liberada foi essa? Foi quando Jesus olha para os discípulos e diz, olha, a gente vai para o outro lado. Jesus, ele olha hoje para mim e para você e diz assim, eu tenho um chamado na sua vida. Jesus olha para mim e para você e diz assim, eu vou te usar poderosamente para você estender a mão e ajudar o teu próximo. Jesus olha para você e diz assim, eu vou fazer de você, jovem, que está aí numa faculdade, e você vai ser um grande médico, um grande psicólogo, um grande advogado. Aí você acha que vai ser assim, vai cair do céu e pronto. Não, existe preparo. Eu falei no início, na introdução dessa palavra, para você sair do começo, da onde você está, e chegar até no local da palavra liberada que Deus tem para a tua vida, você vai passar por tempestade. Mas isso não significa que Deus está olhando para você e está te diminuindo, não. Isso significa que você é escolhido, que você é escolhida, que você é preciosa, que você é precioso. Ah, Kimone, então você está romantizando o sofrimento? Não, eu estou falando que nós precisamos, me desculpe falar, deixar de ser fracos, deixar de ser fracas, deixar de mimimi, deixar de dodóizinho e dizer assim, eu estou sendo preparada, eu estou sendo preparado, está difícil, está doendo, mas está tudo bem, o Senhor está me fortalecendo, para quê? Para me chegar aonde o Senhor tem preparado para mim. Ou você acha que para quando você chegar a subir lá no pódio, esse dia eu estava vendo, corridas, assistindo umas corridas, e as pessoas quando estavam quase chegando para passar na fita, ele já estava praticamente sem conseguir, de tanto que tinha se esforçado no decorrer da corrida. Assim é você. Mas o Senhor está trazendo nessa noite assim, olha, eu renovo as tuas forças. Eu restauro a tua esperança. Se você acha que a tua esperança está reduzida, porque eu não acredito mais, Akimone, tem tanto tempo que eu estou vivendo essa situação, que eu não acredito mais que Deus vai fazer na minha vida. Começa a profetizar nesse vale de ossos secos da sua esperança, porque o Deus que renova a esperança,
Ele está aqui nessa noite, neste momento, tendo esse encontro com você, para te dizer: eis que tenho tempo novo para você. Você crê nisso? Aonde você estiver, dá um glória e fala assim: eu recebo, que Deus tem tempo novo para a tua vida. Eu declaro isso pela autoridade que há no nome de Jesus, que Deus tem tempo novo para a tua vida. Esse vale não vai te sucumbir, o deserto não vai te matar, a tempestade não vai te reduzir, não vai afundar o seu barco, não vai. O Senhor tem tempo novo para você. Agora basta você lembrar de uma coisa: mar calmo não faz bons marinheiros. O que vai fazer bom marinheiro são o mar bravio. É aquele exemplo que eu citei para vocês de uma academia. Para você ter músculo, você tem que malhar, tem que pegar peso. Para você ter experiência de vida, você passa por tribulações. Para você ter testemunho para contar, você antes vai passar por momentos difíceis. Para você ser honrado, antes vem uma desonra. Para você ser honrado, antes vem uma humilhação. Assim foi na vida de José. Olha, ele foi vendido pelos irmãos, traído, mas o Senhor fez o quê? Era um propósito de Deus para levar José até o Egito. E lá ele se tornou governador. Por quê? Para mim chegar lá no propósito que Deus tem para mim. Entenda, meus queridos, eu vou passar por caminhos difíceis, eu vou passar por situações complexas, mas eu vou chegar lá sabendo que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu vou trazer mais um quinto exemplo da palavra liberada. É aonde? Na enfermidade. No Evangelho de João, no capítulo 5, o versículo 6 a 8 vai dizer assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa palavra está relatando sobre a cura de um paralítico que já estava há 38 anos num tanque chamado Betesda. E ali, meus queridos, quando vinha o anjo, se fazia um movimento ali naquele tanque, e quem pulasse primeiro dentro da água era curado. Agora você imagina, uma pessoa ali esperando por essa oportunidade há 38 anos. Não é 38 dias, 38 anos esperando um milagre. Ele estava ali esperando o milagre. E ele mal sabia que o dono do milagre estava ali conversando com ele. Mas Jesus, ele olha para ele e diz assim: você quer ser curado? Aí ele começou a dizer assim: Jesus, não tem ninguém para me colocar ali na água. Mas Jesus olha para ele e diz assim: olha, só toma a sua cama e anda. Jesus liberou a palavra ali. Quantas vezes Jesus está aqui querendo liberar a palavra de resposta para as nossas vidas, para a cura das nossas enfermidades, e a gente está colocando o empecilho, dizendo, como aquele homem falou assim: Jesus, não tem ninguém. Às vezes Jesus quer fazer e você está colocando pretexto, colocando dificuldade, e Jesus está ali só esperando você dizer: Senhor, eu creio, faz a tua vontade, faz na minha vida, faz, Senhor, do jeito que o Senhor quiser. Ei, comece a parar de colocar pedras, empecilhos aonde Deus quer fazer. Deus já quer fazer, já existe a palavra liberada para a tua vida. Não tem porque fulano disse, porque Beltrano falou aquilo, porque minha mãe disse, não, Deus liberou. A palavra está liberada por Deus, não é pelo homem, é por Deus. João 14, o versículo 12 vai dizer assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e fará coisas maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. É uma palavra de Jesus liberada sobre a tua vida para te dizer: o mesmo milagre que Jesus fez, você também pode fazer através do teu nome? Não.
pelo nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Porém, você só precisa estar envolvido com o quê? Com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus precisa estar na tua vida. Você precisa abrir o seu coração para deixar Jesus agir na tua vida. Creia, meu querido, e eu concluo as minhas palavras nessa noite dizendo: já existe uma palavra liberada sobre ti. E o mesmo Espírito Santo de Deus que pairava sobre a face da terra lá na criação, no Gênesis, ele ainda está pairando sobre a tua vida nessa noite, dizendo: já tem poder sobre a tua vida. Fala, profetiza, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Ei, existe uma palavra liberada sobre a sua vida. Deus abençoe, tome posse dessa palavra em o nome do Senhor Jesus.